Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Muito bem, nós vamos à leitura em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amado Criador, sabemos que hoje o Senhor não está revelando, porque o Senhor já revelou. O Senhor está fazendo conhecido a revelação que o Senhor deu através do seu profeta. E estamos aqui usufruindo os benefícios desta revelação. Que cada irmã, cada irmão, cada criança, cada pessoa mais idosa possa, com amor e dedicação, receber esta palavra em teu nome, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Cada ofício tem o seu labor. Então vamos falar sobre ofício e trabalho. É o labor, é o trabalho. Então é ofício e labor, ofício e trabalho. E cada um na sua posição. Tem gente que gosta de tomar a posição do outro e entra em problema porque não tem aquele ofício. Então, se tem um ofício, você vai desempenhá-lo bem, porque é um ofício seu. Seja você um pedreiro, um carpinteiro, um marceneiro, um montador de calçados, um pespontador, pespontadora, você vai ter que desempenhar o seu trabalho
dentro daquele ofício. Tem gente que tem vários ofícios, tem gente que faz várias coisas, e tem gente que não faz nada. Não é assim? Tem uns que faz tanto e outros não sabem fazer nada. Existe gente para tudo. Então eu pensei em falar sobre isso porque é tão importante você tomar do natural e chegar ao espiritual, e encontrar cada um na sua posição, cada pessoa no seu ofício. Ela desempenha aquilo de uma forma maravilhosa. Ninguém fará uma esquina melhor numa construção do que um pedreiro, e não o carpinteiro. Mas ninguém cortará uma madeira mais certa do que o carpinteiro. Ele é apto para aquilo. Tem a pessoa própria para cortar o molde do sapato, o modelo exato. Ele é hábil para aquilo, ele desempenha o seu trabalho, ele faz com amor, porque aquele é o ofício dele. Quem não tem aquele ofício, corta o dedo. Ele não consegue fazer da maneira certa. Por isso o irmão Brando disse: se você vai a um médico, ele te receita uma aspirina, ele não é um bom médico, né? Ele não é um bom médico. Primeiro ele tem que diagnosticar você, vai ver o que você está sofrendo. Mas se logo você chega lá e já prescreve logo o que você deve tomar, então o irmão Brando diz: ele não é um bom médico. Assim você pode tomar em todas as categorias, e chegando no ofício de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstolo, que começa com apóstolo, vem para evangelista, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E cada um tem que desempenhar trabalho naquele ofício seu. Se não tem um ofício de evangelista, vai fazer o trabalho, pode fazer uma obra. O irmão Brando foi chamado e Deus disse para ele, como Paulo falou para Timóteo: faz a obra de um evangelista. Isto é, até que o ministério, o ofício pelo qual ele nasceu a exercer, viesse a manifestar. Faz a obra de um evangelista. A pessoa faz um trabalho antes para depois chegar a desempenhar o ofício pelo qual ela nasceu, para aquele fim. E cada um no seu ofício, você sabe melhor do que eu, vocês que trabalham sabem melhor do que eu, que cada um no seu ofício desempenha muito bem o seu trabalho. Ele sabe como desempenhar o seu trabalho, porque aquela pessoa tem amor naquele ofício. A maioria das vezes, por falta de cuidado, a pessoa perde a moral, mas ela não perde o ofício. E é em tudo. Você vê, o pedreiro pode perder a moral, mas não perde o ofício. O carpinteiro pode perder a moral, mas não perde o ofício. O pastor pode perder a moral, mas não perde o ofício. Tem um ofício. É um ofício dado por Deus, o que está escrito em Efésios 4:11, que a uns Deus pôs na igreja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São ofícios de Deus sobre um homem. Não é como ser pedreiro, carpinteiro ou marceneiro, porque o pedreiro, carpinteiro e marceneiro é aqui do lado natural. Mas o ser um evangelista, um profeta, um pastor, um mestre, é espiritual, é ofício dado por Deus. Cada um tem que desempenhar aquela ocupação, aquele trabalho, aquele ofício que a pessoa tem legitimamente. Eu gosto de ver uma pessoa que trabalha bem, que faz a coisa bem feita.
tem uns que não conseguem fazer bem feito. Assim é a pregação. Eu gosto de ouvir um mestre. Eu, particularmente, gosto de ouvir um pregador que prega e que mexe comigo. Eu valorizo a pregação de um outro homem, porque aquilo é bom, você saber que aquela pessoa é mestre naquele assunto. Ela vai, faz, desempenha, e aquilo vai bem. O irmão Brana mostrou. Você vê que o pastor, ele pega duas famílias, elas estão em rixas, e ele ajunta aquelas duas famílias e traz paz. Ele foi posto para isso, não para dividir as famílias, mas para unir estas famílias à palavra, porque ele tem um ofício para aquilo. O profeta, o ofício dele é revelar, e você não pode misturar, porque o ofício do profeta é revelar os mistérios escondidos. Este é o ofício dele. E enquanto não chega o tempo, o irmão Brana mesmo sabia, quando ele pregou pondo-nos ao lado de Jesus, em 62, ele disse que ele não era profeta. Vocês me chamam de profeta, mas eu não sou, porque profeta é assim, assim, e eu não tenho sido assim. Logo no ano seguinte, que ele falou em dezembro, logo em março, ele já estava exercendo exatamente o ofício que ele disse que em dezembro ele não tinha, certo? Em dezembro de 62 ele disse que não tinha. Em março de 63 ele começou a exercer e não disse que tinha. É você que tem que perceber que ali estava o ministério profético, porque começou a abertura da palavra para a igreja. Agora, ele já tinha feito muita coisa antes. Ele já tinha pregado as 70 semanas de Daniel, que é tremendo. Ele já tinha pregado as 7 eras da igreja, que foi tão tremendo que Deus desceu no tabernáculo Brana e desenhou esse desenho aí. Ele desenhou, Deus desceu lá no tabernáculo Brana e desenhou daquele jeitinho ali. Irmão Brana tinha desenhado, logo em seguida veio Deus, desceu no tabernáculo Brana. Eles viram uma mão desenhando as 7 eras da igreja, e onde o irmão Brana colocou Elias na última, aí Deus colocou Brana. Agora, é perceber o ofício de Deus no homem. Como você deve valorizar o seu médico, seu doutor, dentista, doutor advogado. Você tem que valorizar, porque ele formou para aquilo, ele estudou para aquilo. Agora, um pastor não estuda para isso. Nunca você encontrou na Bíblia que Deus pegou Pedro e falou: você vai para o seminário, você vai formar para pastor. O seminário de Pedro foi andar com Jesus, falhou com Jesus na hora da morte, ele falhou, e depois Jesus ressuscitou, ainda foi atrás dele. Então, você falhou, mas você é meu, eu não te perco mesmo. O bom é saber disso, irmão, que a gente pode falhar, mas Jesus vai atrás. Agora, quando Jesus não vai atrás, é tão triste, porque ele não se interessou por mim e eu não tinha nada dele. Aí ele não vai atrás. Ele nunca foi atrás de Judas, ele nunca foi atrás dos 70, ele deixou eles para lá. Nunca fez uma campanha contra eles, não, deixou. Jesus não fez campanha nem contra Judas. Judas trabalhou dentro do ministério de Jesus de uma forma silenciosa para negá-lo, mas de uma forma silenciosa que nem os discípulos perceberam, mas Jesus deixou quieto. Só foi mostrar na última hora. Quem é de nós que vai te trair, mestre? Ele diz: aquele a quem eu der um bocado de pão molhado. Molhou o pão, deu para Judas e diz: o que você tem que fazer, faça logo, faça depressa, desempenhe seu trabalho. Você veio para um ofício, faça esse ofício logo, comece esse trabalho logo, desempenha esse trabalho depressa. E o rapaz saiu, e os discípulos pensaram: Jesus mandou ele comprar alimento. Quer dizer, nem os discípulos entenderam, mas Jesus sabia, e Judas mesmo sabia o que Jesus estava falando. Judas sabia daquilo, porque era com ele que ia cumprir. O que tem que fazer, faça logo. Você tem que me beijar para me trair, traia logo, comece isso logo. Já estou no fim do ministério,
faça o que tem que fazer. Mas ele tinha um ofício que Pedro não podia tomar aquele lugar. Mas Pedro tinha um ofício que Judas não podia tomar aquele lugar. Isso é importante. Você tem um ofício no corpo de Cristo que outro não pode tomar lugar. É dentro do próprio corpo, existem ofícios, funções no organismo, você vai ver que são funções no organismo que um não pode fazer aquilo para o outro, mas um auxilia o outro. Auxilia tanto que vai até chegar ao coração e o coração funcionar direito, vai bem, mas quando qualquer outro órgão desse corpo estiver com mau funcionamento, isso prejudica o cérebro, prejudica o coração. O corpo inteiro sofre, porque apenas um órgão não trabalhou, não exerceu o seu ofício legitimamente, então tem que se aplicar alguma injeção, tem que tomar um medicamento para que aquilo possa chegar no lugar, para que possa funcionar. Quando o seu fígado não funciona direito, logo você já levanta com aquela boca ruim, amarga, é como a vida, você já levanta já querendo arrebentar tudo, revirar as panelas. Atrapalhou o fígado espiritual. Você levanta amargosa, diz essa mulher hoje está amargosa, esse homem está amargoso. Levanta já de manhã com mau funcionamento espiritual. Amém? Vocês estão me entendendo? Eu falo tão simples que qualquer um entende. Qualquer um entende. Eu creio nisto. Então eu vejo a função pastoral, o ofício. Logo você vê o ofício do membro, não toma lugar do pastor. Mas pastor, não adianta você querer tomar o lugar do membro. Tem hora que dá vontade de sentar e ficar escutando, mas escutar quem? Não é? Porque tem que ter um que tem o ofício para estar no púlpito. Não é qualquer um que pode chegar e dizer: eu sou pastor. Eu sou pastor. Só porque meia dúzia de gente me fez pastor. Meia dúzia de gente votou em mim, me fez um pastor. Então não é por isso, e nem tão pouco porque 100 votaram em mim, e nem 1000 votaram em mim e eu sou pastor. Não, aquilo é um ofício que você tem que ter revelação que Deus deu aquilo para você. Você nasceu com aquele ofício, você tem aquele ofício a exercer e ninguém pode te tomar. Irmão Branham tinha vontade de ser como Billy Graham, como Oral Roberts, e Deus falou para o irmão Branham, ele diz: eu não te chamei para ser como eles, e eu tenho te chamado para ser diferente, eu tenho te chamado para fazer uma obra. Mas ele tinha vontade. Agora, se você notar o que leva as mensagens grandes de Billy Graham, gente ao arrependimento, e Oral Roberts, que é um pregador conhecido mais entre os pentecostais dos Estados Unidos, e ele, com um trabalho tremendo, ele estava por perto do irmão Branham, lá sempre você vê até fotos dele com o irmão Branham. É o mais próximo do irmão Branham, era até Oral Roberts, que estava entre os pentecostais, do que Billy Graham, que estava entre as igrejas nominais. Você vê mais uma aproximação, pelo menos a gente tira só pelas fotos que a gente vê. Ali está. Agora, cada um no seu trabalho. Billy Graham foi pregar, acho que foi na África, vocês lembram? Ele foi pregar num certo lugar, num país, e chegou lá, eles desafiaram ele a fazer uma cura, a provar Jesus Cristo, se ele está vivo. Ele não conseguiu. Por quê? Porque não é o ofício de Billy Graham. Billy Graham, a mensagem dele é de arrependimento. Mas se Billy Graham tivesse entendido que aquilo não é o ofício dele, mas ele conhecia um baixinho lá de Jeffersonville, de Kentucky, de Indiana, ele puxaria um fio logo e diria: espera aí, meu irmão, você quer um milagre? Então passaria um fio para William Branham e diria: ô irmão Branham, o povo aqui tenho pregado arrependimento, e esse é o meu ofício, eu sou um pregador, a minha mensagem é de arrependimento, mas eles querem ver um sinal, e eu não consigo um sinal, mas eu sei que você é um homem de Deus, então vem e faça um sinal para eles. Logo teria alguma coisa. Faltou humildade em Billy Graham, por isso ficou desmoralizado o evangelho naquele dia, porque ele não teve suficiente humildade para dizer: eu não tenho esse ofício, mas eu conheço um homem próprio para isso. O problema é isso. Tem gente que não tem o ofício,
fica desmoralizado. O pastor não tem o ofício para pregar a terceira etapa. O pastor não tem ofício para pregar que a intercessão terminou. Ele é um pastor, mas é pastor de primeira e segunda etapa. Ele não tem ofício da terceira etapa. Ele é um evangelista, mas ele tem que admitir que é um evangelista de primeira e segunda etapa, que ele não tem condição de ser um evangelista de terceira etapa. E assim por diante. Ele é um mestre, mas ele é um mestre de primeira e segunda etapa. Ele não consegue ver os trovões revelados, ele não consegue ver aquela palavra manifestada em carne. Então o que ele deveria fazer? Bom, eu não consigo, mas espera lá, tem uma fitinha de alguém ali, tem um CDzinho de alguém, eu vou trazer para você. Mas falta humildade nos pregadores também, porque se alguém tiver uma coisa boa que eu possa entregar para vocês, que eles não sejam inclinados à denominação, como foi Policarpo, porque Policarpo foi um grande homem de Deus, que até na hora da morte, nem o fogo pegava no corpo dele, e eles jogaram uma lança romana, furou o peito dele, e saiu água do peito de Policarpo e apagou o fogo. Mas ele não pôde ser escolhido como mensageiro da segunda era, porque ele tinha uma inclinação, o profeta ainda diz, uma pequena inclinação para a organização. Aí Deus escolheu Irineu ao invés de Policarpo. Escolheu Irineu. Cada um no seu ofício. Então, se tem alguém que tem uma mensagem boa, mas a pessoa tem um espírito denominacional, ele está pendente a uma denominação, a denominação aceita, ele prega, a denominação rejeita, ele cala a boca. Gente, isto não é o ministro de terceira etapa. Isso não é ofício de terceira etapa no homem. Nós precisamos aprender isso. Quando Deus chama um homem, ele fica sozinho, mas ele prega o que Deus mandou ele pregar. William Branham ficou sozinho, mas pregou o que Deus mandou ele pregar. E qualquer pastor ficará sozinho. E Jesus mesmo diz: estou só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Mas ele viu que ele estava só, não tinha mais ninguém com ele. Perdeu 70 pregadores. No meio de 12 que ele tinha um demônio encarnado ainda. Mas ele disse: o Pai está comigo. Eu não estou só, porque o Pai está comigo. Agora é reconhecer o ofício. Irmão Branham diz na mensagem Cristo no Mistério de Deus Revelado: quando a igreja reconhecer o que ela é, dar-se-á o rapto. Ela tem que reconhecer o ofício dela. Onde está o ofício da igreja? O que ela veio fazer? Se a palavra foi revelada, se os selos foram abertos, os trovões soaram dentro dos 7 selos, então ela, a igreja de Deus, foi ao anjo forte, pegou o livrinho, diz: dá-me o livrinho, e comeu o livrinho aberto, que ela não come livro fechado. Livro fechado não pode nem olhar, é Apocalipse 5, mas Apocalipse 10, o livro está aberto. Você vai ao templo do Velho Testamento, não se pode entrar no Santo do Santo, mas você vai no templo depois que Jesus morreu, a porta está aberta. Você fica durante 7 períodos de 7 eras, você só pode olhar em Apocalipse 5 e ver tudo fechado, o livro cerrado, e ninguém nem poder olhar para o livro. Mas quando você sai da era, encontra o anjo forte de Apocalipse 10, você já vê que aquele mesmo livro que estava fechado, ele está aberto e ele vem entregar para alguém na terra. É Cristo no ar, descendo para entregar um livro aberto para o 7º anjo que está na terra. Amém. Agora, ele tem ofício para aquilo. Se não tem ofício, tem que reconhecer, gente. A gente precisa reconhecer. Não é porque a gente começou a pregar essa terceira etapa desta maneira que é eu que tenho ofício. E Deus teve graça, Deus está usando de graça para que eu possa semear para vocês. Quem sabe eu não tenho nem esse ofício, mas deixa eu semear, não tem outro. Eu vou semear, eu vou levar essa mensagem do jeito que eu tenho visto. Eu sei que ela é verdade, não tem conseguido ninguém para combatê-la. Para combater tem que ser muito cego, porque isso daqui é verdade e acabou. Depois de ser verdade e provado que é verdade, não tem jeito mais. A pessoa pode arrepiar dali, mas ela tem que calar a boca. Ela sabe que aquilo é verdade.
Falar contra o que nós pregamos é falar contra o William Branham. E todo mundo da mensagem gosta muito de William Branham. Eles não podem abrir a boca contra ele. Entende? Os que gostam de profeta, gosta. Gosta você de profeta? Eu lembrei dessa pregação. Eu dizia, Jezabel também gostava, só que era dos dela. Ela gostava de 400 que ela tinha, mas um ela odiava, Elias. Não gosto dele. Gosto de 400, não gosto de um, porque esse um não une com meus 400. Eu tenho 400 e eu queria que ele unisse, porque aí acabava estas pregações loucas que ele está fazendo aí. Mas ele faz cada pregação que não há quem aguenta. Agora Deus tinha aquele ofício naquele homem. Amém. Então a gente vendo essas coisas, vai ver pela própria Escritura, você vai notar que o próprio Deus está preso à sua própria palavra. Porque se o homem não tem palavra, ele não é preso a lugar nenhum. Mas se ele tiver palavra, ele é preso à sua própria palavra. Aquilo que ele faz, o que ele fala, ele é preso àquela palavra. Ele não sai fora daquilo. Como que pode ensinar uma coisa e viver outra? Então não pode. Então o próprio Deus, ele não pode fazer coisa alguma sem revelar os seus segredos, não ao pastor, não ao apóstolo, não ao mestre, não ao evangelista, ao profeta. Ele não pode, Deus não pode. Deus está obrigado por sua própria palavra. Ele não pode fazer coisa alguma. Ele não pode meter fogo no mundo sem que primeiro chame um profeta e diga: avisa esse povo que eu vou queimar, eu vou botar fogo. Avisa eles. Então, nos dias de Ló, Deus ia queimar aquele mundo, mas ele não podia queimar, porque ele tinha que falar para Abraão. Aí teve que ir lá na casa de Abraão. Deus foi lá e falou com Abraão: Abraão, eu vou meter fogo nesse mundo gentil, Sodoma, Gomorra, cidades da comarca, eu vou queimar tudo isso. Então eu vim te avisar, porque eu não posso fazer sem te avisar. Eu estou preso à minha palavra diz que eu não posso fazer nada sem que primeiro eu fale aos profetas meus servos. Então eu vim aqui te avisar. Já está avisado, a mensagem está dada. Aí Abraão foi para um canto e disse: Senhor, mas se tiver 50 justos lá, Deus diz: eu não destruo. 45, também não destruo. 40, Senhor, não destruo. 30, 20, Deus diz: não destruo. E Abraão diz: eu já estou enchendo muito a Deus, né? Senhor, mas essa vez, se tiver 10 justos, aí Deus diz: eu não destruirei por amor dos 10. Deus primeiro tem que falar com o profeta, gente. Agora Deus não encontrou 10, ele encontrou Ló, a esposa e 2 filhas. Eram os justos que tinha dentro de Sodoma, 4. E Abraão parou a oração em 10. Se Abraão fosse descendo a oração, mas Abraão não está sabendo como que estava o reinado lá de Ló, do seu sobrinho. Ele pensava que ele tinha crescido. Foi impossível não ter 10 lá. Vou parar por aqui nessa oração, porque 10 já está bom. Se o meu sobrinho estiver lá em Sodoma e não tiver 10 justos lá, Deus vai ter que meter fogo naquilo mesmo, que não presta. Não tem 10 justos dentro do reinado dele. E quando foi de madrugada, Abraão deu uma olhada lá para o lado de Sodoma, a coisa estava ardendo. Falei: mas não pode, não tem 10 justos. Não, o que tinha eu tirei, Abraão, o que tinha eu tirei. E teve uma que no meio do caminho foi desobediente e já não prosseguiu também. Tem gente que morre no meio do caminho, tem gente que para no meio da viagem. É justa a mulher de Ló. E Jesus veio e deixou uma mensagem: olhai para a mulher de Ló. O que é isso? É para te advertir. Cuidado esse negócio de olhar para trás. Quando eu falo uma coisa, vocês calam a boca. Quando eu digo algo, vocês creem nisso. Olha para a mulher de Ló. Eu usei 2 anjos e disse para eles: vocês não olhem para trás. Mas ela foi tão desobediente
que ela não aguentou ficar sem olhar para trás. Ela sai de Sodoma, mas tem que olhar para Sodoma. Ele sai de Gomorra, mas tem que olhar para Gomorra. Ele sai das denominações, mas tem que ficar olhando lá para trás, dizendo: oh, mas lá tão bom, né, pai? O que eu estou largando lá? Oh, meu Deus. Aí já virou uma estátua de sal. Uma estátua de sal. Já viram? Bom, ele não pode fazer coisa alguma. Ele teve que falar para Noé: Noé, eu vou destruir esse mundo. Você é meu profeta, então avisa esse povo aí. Eu vou meter água agora, eu vou matar tudo afogado. Agora Deus avisa, gente, mas as pessoas não prestam atenção, não. Gente, lá em Sodoma, Deus mandou 2 anjos, Deus não podia nem descer, porque Deus estava com Abraão na montanha. Elohim com Abraão na montanha, que é Deus em carne humana, no William Branham conosco aqui, separado das denominações, exatamente como a cidade das nações. Tem 7 montes, nós também temos o nome do profeta escrito em 7 montes. Porque é um monte com 7 picos. É um pico menor, outro pico maior naquele monte, e ali está o nome do profeta. Foi Deus quem disse, e é verdade, está lá no monte. Amém? Então a pessoa precisa ver estas coisas. O ofício é tremendo na vida da pessoa. Se você zela por aquele ofício, você vai fazer muita coisa, porque é Deus que te deu aquilo, você recebeu aquilo de Deus, você vai usufruir daquilo de uma forma legítima. Você, como um pastor, vai ter misericórdia do rebanho. Por que tem gente que não tem misericórdia? Eles não têm ofício para aquilo. Tem gente que trabalha apenas no pontapé. Apenas no pontapé. Eles acham que aquilo é ministério, mas tem que ter ofício para aquilo, gente. Se não tiver ofício, como saber ajudar esta pessoa? Tem que ter ofício, tem que ter fraqueza, como a outra pessoa. Você tem que ser fraco. O pregador tem que ser tão fraco ou mais fraco do que a igreja. Ele tem que ser fraco para ele compadecer deles, porque se o pregador for muito santarrão, com aquele espírito de santidade, ele mata a igreja. Porque cada irmão que depende dele de uma palavra, a palavra será apenas para colocá-los no inferno, porque faltou misericórdia, faltou ofício. E nós estamos exatamente nesse tempo. Se nós somos reis e sacerdotes feitos por Cristo, quando Ele saiu do trono, Ele nos fez reis e sacerdotes em Apocalipse 5, Ele nos fez. Então eu quero usar dessa misericórdia que Ele teve 2000 anos a favor do mundo. Eu quero continuar usando dessa misericórdia a favor dos que me rodeiam, dos que precisam da minha misericórdia. E essa misericórdia, talvez alguém vai a Deus e diz assim: ô Senhor, tem misericórdia de mim? Eu disse: sim, escuta o fulano tal lá. Você quer misericórdia? Mas eu sou Abimeleque, justo. Então, por isso mesmo, você é justo e você quer o quê? Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Então fala para Abraão orar para você. Mas Abraão falou, mentiu para mim. Só que o rapaz justo, ele não replica Deus. O rei justo não replicou Deus. Deus falou para ele: você vai e pede para Abraão orar por você. Ele não apresentou a Deus as fraquezas de Abraão, porque nem Deus contou as fraquezas de Abraão. Deus não contou ao ponto de dizer: você vai e pede oração para ele. Se você não tiver a oração dele, suas mulheres não vão gerar, suas cabras não vão gerar, está tudo estéril. Mas vai lá e fala para Abraão orar para você ver. Vai começar a nascer. Já não está nascendo nada mais no seu país. Por quê? Porque você recebeu um casal meu aí dentro. E se você não souber tratar eles, você tem maldição. Se você não reconhecer a mensagem deles, você tem maldição. O lar que não reconhece a mensagem daquele casal tem maldição. O reino foi amaldiçoado por não entender a mensagem de Abraão. O homem já tinha sido transformado, e ele é o tipo nosso hoje, da nossa transformação antes do arrebatamento. Esse tipo de transformação que você sofre agora, não para ficar uma mocinha de 18 anos, não. Isso vai acontecer ainda, mas essa transformação que nós alcançamos para continuar sendo um filho de Deus, sabendo que Deus já nos mudou
no espírito, a nossa alma velha, cansada, problemática, ela está nova. Nascemos de novo. E se alguém quiser, o reino quiser ser abençoado, peça a oração do Abraão. Se o lar quiser ser abençoado, peça a oração do Abraão. Ah, mas o Abraão falhou, peça a oração para ele. Agora, este Abraão é exatamente o que encontrou com Elohim. Este Abraão é o que alimentou Elohim. Este Abraão é o que creu na encarnação de Deus. Gente, e isto é a igreja, como nós falávamos, creio que foi ontem, que está, o Abraão aponta para o Efésios 4:11, o quíntuplo de Efésios, e a Sara para a igreja. Vamos usar isso daí, não como tipo, que o irmão Brana disse que Abraão e Sara é tipo da igreja de Cristo. Ele diz isso daí, mas você vai ver que Abraão tinha que ouvir de Deus para passar para Sara. Os pastores têm que ouvir de Deus para passar para a igreja. A necessidade disso. Então tem que ter ofício para isso. Gente, se o pregador não tiver ofício para ensinar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo para o povo, eles podem serem estudados, formados em seminários, mas não têm ofício de pastor. Eles têm título de pastor, de reverendo. Podemos usufruir de títulos de reverendos, de pastores, de missionários. Nós temos o título de mestre, mas não somos aquilo. Para ser aquilo, você tem que ser nascido. Você tem que nascer para poder ter aquele ministério. Se a pessoa não tem o ministério, que Pedro, que nunca estudou, teve esse ministério, como que você vai dizer que tem um ministério pastoral se não ensina nem o que Pedro ensinou, que o batismo é em nome de Jesus Cristo? Como temos um ministério pastoral se não ensina o que Paulo ensinou, que a mulher tem que ficar calada na igreja e ela não pode cortar o cabelo porque o cabelo foi dado no lugar de véu, e que o homem não pode ter cabelo crescido porque o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem do homem? Mas se o ministro, ele não tem ministério para aquilo, ofício para pregar, então o povo vai continuar na cegueira, batizando, falando Pai, Filho e Espírito Santo, e não no nome do Pai, e tem que usar o nome desse Pai. Pai, Filho e Espírito Santo tem um único nome: Senhor Jesus Cristo. Porque a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Senhor é Pai, Cristo é Espírito Santo. Esse Jesus é Pai e é Espírito Santo. Esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A pessoa precisa ter luz para isso. Agora, tem que ter ofício para ensinar. Não tem que passar pelo seminário, tem que ter ofício. Tem que ter chamada de Deus para aquilo, para poder explicar. A mesma coisa, irmão, vai na terceira etapa do profeta. Se nós, os pregadores, não tivermos ofício, o povo não vai aprender, gente. O povo não vai ter aquilo dentro deles. Nós, como pregadores, nós temos que ter ofício próprio para ensinar o que é essa terceira etapa. Por que foi que o Cordeiro saiu do trono? Por quê? Porque a era terminou. Por que a era tinha que terminar? Porque o profeta da revelação tinha que subir mais acima. E quem subiu no capítulo 4 de Apocalipse para receber aquilo que João diz que era Deus falando: te mostrarei o que em breve há de suceder. Quem subiu ali foi William Branham. Não tem oitavo, não tem nono, não tem décimo para subir ali. Foi o sétimo que subiu. Ele é tanto mensageiro de Laodiceia, como ele é também um mensageiro de Apocalipse 10. Ele subiu ali para poder revelar para nós o que era capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. E ele veio e pregou, é o intervalo. Ele mostrou para nós, o capítulo 6 começa os selos, e ele veio revelando do primeiro ao sétimo selo. Quando chega no sétimo, ele diz: o sétimo não nos foi aberto, porque era um silêncio, mas era coisa que estava cumprindo em segredo ali, diante da vista do povo dos Estados Unidos, e eles não percebiam, porque era o selo do momento, e o selo do momento, quando ele cumpre, ninguém sabe. Está escrito aí no terceiro selo, creio que é 26, terceiro selo 26, e 27 também, ele diz: quando aquilo está acontecendo, as pessoas não sabem. Então ele tem que ter ministério para explicar isso, para esmiuçar, para trocar em miúdo essa nota grande.
troca esse miúdo. Aí as pessoas, opa, agora eu tenho como fazer troca agora. Isso aqui eu posso passar para o irmão, posso passar para o outro. Por quê? Porque agora isso aqui foi esmiuçado para mim. Aleluia! Eu conheci isso por revelação. É isso que Deus tem feito com a igreja. Por isso ele usa apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não te atreva, pregador, obreiro, a querer fazer uma coisa que não foi chamado para aquilo, pelo amor de Deus. Irmão Brando diz que para explicar estas coisas, ele diz: por quem tem ofício já é difícil, pensa bem por aqueles que nem ofício têm e tenta ensinar essas coisas para os outros. Ele não tem ofício para explicar aquilo, para ensinar aquilo para as pessoas, então como vai poder ensinar? Amém, vocês estão entendendo? É bom ficar ouvindo e vendo como vocês estão. Eu estou vendo vocês em silêncio, vocês me ouvindo em silêncio, não é? Isso aqui é muito bom. Bom, Amós 3,7: o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Você sabe que Davi queria construir o templo para o Senhor. Deus falou para ele: você não. A gente tem que entender isso. A gente quer fazer uma obra para Deus, mas Deus fala: não, você não. E Davi teve que ficar quieto. O seu filho construirá esse templo, porque você, como Davi, é um guerreiro, é um homem de sangue, e esse templo não pode ser feito como um homem de sangue, não. Esse templo aqui vai ser feito em silêncio. 49 anos a construção daquele templo, e aquilo foi em silêncio. Diz a Bíblia que não se ouve um ruído de serrote e de martelo. Não se ouve. Construindo o templo, a gente faz um barulhão, levanta cedo, cai panela, derruba cadeira, faz de tudo só para levantar cedo. O sol levanta de manhã cedinho, em silêncio, quietinho. Ele mostra o olhinho dele assim, dá no amanhecer, e olha, viaja contra ele de manhã para você ver como é duro, é difícil, é terrível viajar contra o sol da manhã e o sol da tarde. Viajar contra Deus em Cristo e contra Cristo em William Branham, viajar contra ele é a pior viagem. Você já fez uma pior viagem? É viajar contra Deus, é viajar contra o sol, é viajar contra a revelação, é viajar contra o profeta, é viajar contra essa pregação. Você está viajando contra Deus, você está cega, você está cego e não enxerga nada. Eu tenho experiência disso no natural. Viajar contra o sol. Amém. Eu não posso agora falar muito, mas que coisa. O ofício de Enoque, foi me vindo essas coisas. O ofício de Enoque foi o quê? Enoque pregou e profetizou a segunda vinda de Cristo. Judas é um capítulo só, verso 14. Ele profetizou a segunda vinda de Cristo sem ter a primeira sido efetuada. Que tremenda revelação! Ele profetizou. Esse era o ofício dele. Por que Noé não profetizou? Porque não era o ofício dele profetizar. O ofício de Noé era fazer arca, mas o ofício de Enoque era profetizar. Pregou que Jesus viria pela segunda vez, quando ele não tinha vindo nem pela primeira. Mais louca a pregação dele ainda. Ele vai vir a segunda vez, ele vai vir para julgar as nações. Espera lá, mas ele não veio nem para salvar ainda. Mas eu sou um profeta que fui enviado para dizer para vocês que ele vai vir para julgar, mas ele não tinha vindo nem para salvar. Mas aí depois Deus começa a usar os outros profetas e mostrar para Isaías e outros: vai vir o Salvador, o Messias estará na terra, ele será um homem de dores, ele não terá aparência nem formosura. Aleluia. E eu gosto de ver isso, cada um no seu ofício, cada um no labor do dia. Não adianta um copiar do outro, não. Ele tinha que pregar aquela mensagem. Enoque tinha que pregar a segunda vinda, o juízo vindo sobre o povo, sobre as nações. Mas Isaías não. Isaías, quando ele abriu a boca para falar do Messias, ele falou exatamente da sua primeira vinda. Na verdade, o livro de Isaías é uma enciclopédia da Bíblia. Entende? E começa, vai lá do nascimento e vai até novo céu e nova terra. Glória a Deus. E eu não li nem o parágrafo de onde eu tirei essa mensagem, que é o terceiro selo, parágrafo 28. Tem que deixar para vocês. Agora veja bem, encontramos que através das eras temos sido reformadores, não profetas. Foram reformadores, e cada ocupação tem o seu próprio labor. Eu tirei daqui.
Cada ocupação, cada ofício tem o seu próprio labor, seu próprio trabalho. Cada ofício. Por exemplo, o que é operador de telefone não é eletricista. Pode que ele faça algum trabalhozinho elétrico. Alguém que trabalha com a pá e faz os buracos para colocar os postes, através dos quais põe o fio elétrico, melhor é que não trate de meter-se na instalação da rede, que vai pegar fogo. Agora ele vai dizer, não, mas eu faço trabalho bruto, eu furei o buraco para pôr o poste, então eu posso pôr a mão no fio, vai pôr a mão lá e morre queimado. Não tem ofício para aquilo. Não é melhor chamar alguém que entenda aquilo para fazer aquele trabalho? É melhor? Não é qualquer um que serve, não. Mas já não tem pregador mesmo para pregar a terceira etapa, vai qualquer bagaço. Vai qualquer um, a igreja aceita qualquer um, entra qualquer um. Não, a igreja, ela tem que ver o que é aquilo. E o próprio pregador precisa entender isso. Se eu não tenho, espera lá, eu não tenho, então eu tenho que trazer alguém que tem. Eu tenho que trazer, eu não vou perder o meu ofício, não, eu vou respeitar o ofício do outro. Deus abriu aquilo ali para alguém mais, e se Deus abriu e eu não consigo explicar como aquele alguém explica, então deixa eu pegar a fitinha dele e passar para a igreja, porque a igreja é quem tem que ser beneficiada, não eu. Não é eu que tenho que ter nome grande, a igreja tem que ser beneficiada, ainda que nosso nome como pastor caia, mas a igreja tem que ser beneficiada por causa do ofício que Deus coloca para poder ensiná-la no aperfeiçoamento, na unidade do corpo de Cristo. É isto que Paulo ensinou. Então nós precisamos de tudo isto. Amém? Aleluia! Ainda que ele pode ajudar em alguma coisinha, quer dizer, pode ajudar em alguma coisinha, mas não mete a mão na eletricidade não, que você vai se atrapalhar todo. Então cada um no seu lugar. É só porque escutamos pregar sobre a terceira etapa, é de admirar que essa terceira etapa tem gente boa que diz, eu não consigo pregar, eu não consigo, e por não conseguir tem outros pregadores que agora estão unindo e dizendo assim, o melhor que você faz é parar de pregar isso daí também. Para de pregar, porque vamos continuar do jeito que nós estávamos. Cego, você não aceita um pouquinho de luz a mais só porque você não tem, que atrapalhar o outro dentro do próprio grupo que eles estão. Não estou falando nem dentro do nosso, porque dentro do nosso não existe isso. Dentro do nosso, que não aceita, ele dá no pé. Aquele que não crê na terceira etapa, a única coisa que tem que fazer é puxar o carro, porque não temos homem para dominar nós, não. Dizer, você não pode pregar. Então, chegar para um pastor e dizer para ele, você deve parar de pregar essas coisas. O pastor, espera lá, você é muito grande para ficar chacoalhando na cabeça para umas coisas dessas, rapaz. Se fosse um pequenininho, um Davi, ele cataria a funda e diria, não vou parar de ensinar isso não, porque foi o William Branham que ensinou. Porque Saul... Amém, amém. Mas a verdade é essa. Se ouvir os pregadores, se ouvir e obedecer pregadores que está mandando parar com pregar sobre a intercessão, terminou, o Cordeiro saiu do trono, e escutar esses pregadores, isso daí é Saul que escuta. Davi não escuta, ele pega a fundazinha dele e sai da frente, que lá vai pedra no gigante, lá vai pedra, lá vai os parágrafos na cabeça do gigante. Amém? Irmão, mas tem lambuja, não tem? Então você vai para a lambuja. Não me engane. Amém. Deixa eu terminar aqui. O ofício de Paulo, para me passar sobre tudo isso, a gente fica olhando, essas coisas são tão ricas, gente. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 3,10, olha o ofício de Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Paulo vem para pôr o fundamento, Paulo não vem para revelar. Você tem que entender isso. Não, eu fico com Paulo, com a revelação que Paulo teve. Paulo não sabia da revelação do Apocalipse. Paulo não sabia, nem João, quando escreveu, ele escreveu só em símbolo. E ele sabia daquilo que estava cumprindo em símbolo, até que viesse o sétimo anjo para revelar o símbolo para nós. Então eu tenho que perceber o que Paulo naqueles dias teve. Ele teve como um sábio arquiteto, ele colocou o fundamento. Aí ele diz, outro edifica sobre ele. Aí tem que edificar.
fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Ao amor fraternal vem o Espírito Santo selando tudo. Sobre o Espírito Santo vem o amor de Deus, o qual é Cristo, a pedra de coroa, o anjo forte que desceu do céu. A ideia é sobre quem? Sobre o indivíduo. Para quê? Para acoplar sobre a pirâmide, para formar a pirâmide que faltava a ponta, a pedra de esquina que foi rejeitada. Ela veio agora. E ela não é rejeitada pelos de Deus. Ela foi aceita, ela foi rejeitada lá pelos judeus, mas ela é aceita agora por nós na última era da igreja, quando ele desce para esta revelação. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro batismo além daquele que Paulo pôs em nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode pôr além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode dizer que a mulher pode ser uma pastora quando Paulo diz que ela não pode. Ninguém pode dizer que a mulher pode falar na igreja quando Paulo diz que é para calar. Se Paulo pôs o fundamento, tem que obedecer. E se eu vou ali e desobedeço, eu vou me queimar mesmo. Cada pregador já está queimado. Cada pregador de uma denominação que diz que a mulher pode ser pregadora, pode ser pastora, missionária, não tem Bíblia para isso. Obreira, não existe isso na Bíblia, gente. Você já viu esta palavra na Bíblia? Obreira, não existe isso na Bíblia. Diaconisa, não existe isso na Bíblia, gente. É diácono, é o homem que é diácono. As mulheres é para agir santamente, não que elas são diaconisa, elas são mulheres de diácono apenas, não diaconisa. Mas é que eles não têm a doutrina de Paulo, falta a doutrina de Paulo. Paulo diz para a mulher não cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Não, saiu desse fundamento, sua casa vai ruir, a sua fé está no chão, filho. Sua igreja está caída, porque foi construída fora do alicerce. Paulo diz: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. E se você é sábio, constrói em cima de alicerce. Quando não é sábio, constrói na areia, faz parede na areia. E formar uma mensagem fora da doutrina de Paulo é estar construindo em areia. Agora, quando chega no William Branham, no 7º mensageiro, aí vem a revelação, começando do fundamento do que Paulo pregou. Ele veio restaurar através de Elias esse fundamento, porque eu tenho que terminar com isso aqui, meu Deus do céu. O ofício de Cristo te salva, o ofício de Cristo intercede por você. Esse foi o ofício de Cristo. Ele diz: mas revelar, ele diz: tem que vir o 7º, só nos dias do 7º. Quando o 7º anjo vier, ele tocará a trombeta, então o mistério fará conhecido para vocês. Não para Cristo, o mistério é para ser conhecido pela igreja, porque Cristo já sabe. É a igreja que não sabe. Então agora o mistério é conhecido pela igreja através deste ofício profético dos últimos dias, o William Marion Branham, Deus no profeta. Então vamos aqui para mim usar os 3 para me encerrar. O ofício de Elias, converter os corações dos filhos aos pais. Amém? Estão entendendo? Esse é o ofício do Elias, estava no irmão Branham. O ofício do filho do homem, fazer o casamento do crente com a palavra, provando a sua palavra, 236. Isto é claro para todos nós, certo? E o ofício de Elias, converter, está em Laodiceia, parágrafo 48 também. 38, parágrafo 38, Laodiceia. O ofício de 7º anjo, revelar os 7 trovões. E que os 7 trovões, não há ofício mais elevado que profeta. Os ungidos dos últimos dias, 374 e 261, 262. Uma tradução de Goiânia e outra tradução dos Estados Unidos. Vocês entenderam então? Ofício, o ofício labor. Qual o trabalho do irmão Branham nesse tempo final? O que foi que ele veio fazer? Ele veio para converter os nossos corações aos pais pentecostais, ao fundamento que Paulo teve de batismo. E nós não podemos pôr outro batismo, não. Não existe outro batismo. Batizar em nome de William Branham é falso. Amém. Vamos clareando para o povo largar de ficar escutando falsos profetas por aí. O ofício de filho do homem, ele já veio e fez esse ofício, gente. Já cumpriu o ofício, já fez o casamento. Nós só vamos para a festa das bodas, porque as bodas já aconteceu com a mensagem do profeta. Casando, os 7 trovões te casa com Jesus. Os 7 trovões faz seu casamento com Cristo. Agora o ofício do 7º anjo revela esses 7 trovões para fazer o casamento. Por isso, esses ministérios, esses ofícios estão no homem. Ofício de Elias, ofício de filho do homem, ofício de 7º anjo. Está tudo no William Marion Branham. Ele realizou
esses 3 ministérios para poder pegar esse povo e preparar para o grande rapto. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem falado. Te damos graças, faça-nos entender o nosso trabalho, nosso ofício, nosso labor nesse dia, que é só dizer o que o profeta disse, só falar para o povo o que o profeta falou, em nome do Senhor Jesus, e nunca omitir nada, Pai, não deixar nada para trás, porque isso é tirar, e quem tira perde o direito da árvore da vida, e quem aumenta também perde o direito da árvore da vida. Queremos ter o ofício que fala o que o profeta falou, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.